Estamos vivendo o fim do turismo. Será, Paulo Salvador? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Depois das 6 está começando agora. Bom, Gabi, eu propus esse tema para a gente discutir porque nós estamos vivendo uma situação, né, de parada total do planeta Terra em função de um fenômeno moderno chamado mobilidade. E essa mobilidade foi uma das causadoras dessa grande pandemia, da proliferação dessa grande pandemia chamada Covid-19. E se a gente notar claramente, os focos principais dessa pandemia começaram no maior exportador de turistas do mundo e foram sequenciados pelos maiores receptores de turistas do mundo, Espanha, França e Itália. E aí foram se esparramando na medida em que a classe média viaja e vai se contaminando e vai levando esse vírus para os seus núcleos de base social. E a gente percebe, pelo menos até o momento em que a gente está gravando esse programa, que os países que não têm mobilidade em função de restrições financeiras, que são os países da África, a África Central principalmente, você não vê a proliferação desse vírus. Portanto, a minha tese é de que o turismo é um dos grandes responsáveis por essa pandemia. E, em função disso, nós temos que reinventar a maneira como a gente faz turismo, como a gente pensa turismo nesse planeta chamado Terra. Agora sim, agora começamos a concordar. O mundo vai acabar? Não. Seremos extintos? Não. O turismo vai acabar? Não. Mas definitivamente, na forma que nós conhecemos, sim, ele vai acabar. Tem reportagens muito interessantes. Uma delas é de Copenhague, da cidade de Copenhague, que fala, inclusive, o quanto a forma como nós conhecemos, a forma como o turismo vai ser feito daqui para frente, as viagens vão acontecer daqui para frente, vão mudar. E, inclusive, tem um gancho aqui de um programa que nós fizemos com a Sabrina Bull recentemente, foi um dos nossos últimos vídeos, falando sobre como a nova geração viaja, quais são os critérios, as expectativas, as exigências que essa nova geração tem em função de preocupação social, ambiental, responsabilidade, consciência. Definitivamente teremos muitas mudanças. Nisso concordamos? Não, nisso a gente concorda. É claro, quando eu digo que o turismo vai acabar, é muito mais em cima tentando seguir um pouco aquela tese do Francis Fukuyama, que disse que um dia a história acabou e que ganhou o liberalismo, né? Tem aqui uma socióloga chamada Eva Rafael, que fala que acabou-se o amor em função desse Do amor, digital, assim. etc. E aí nasce uma nova ordem. Exato. Nasce uma nova ordem. E aí, o que eu digo que é o fim do turismo é porque não é mais sustentável, né, a gente viver numa indústria que tem um crescimento médio de 7% ao ano, a despeito das crises. A gente tem um quadro muito interessante da Organização Mundial do Turismo, que a gente vai compartilhar, que mostra que mesmo depois do SARS, dos atentados de 11 de setembro, de todas as grandes crises globais que aconteceram na nossa história moderna, o turismo sempre foi resiliente e sempre continuou com a sua curva de crescimento. Sempre continuou, exatamente. Mas eu tenho certeza que não é mais sustentável a quantidade de cruzeiros despejando, né, toda uma gama de dejetos e de seres humanos nos destinos, o overtourism, né, a quantidade de carbon footprint, não sei como é que a gente fala isso em português, que os aviões eles deixam, né? Então, assim, essa nova ordem do turismo vai ser absolutamente diferente daquela que a gente estava acostumado até 15 dias atrás. Inclusive, em termos de comportamento, olha que interessante que fala esse artigo, que a localidade para todos, ou seja,
Um destino vai pensar como os seus visitantes como residentes temporários. Então, nós não somos turistas, nós não somos viajantes, nós somos residentes temporários. E enquanto residentes temporários, nós temos que fazer parte da comunidade e contribuir para isso. Muda tudo. Muda tudo. A nossa responsabilidade, a nossa visão perante os destinos, né? A nossa visão perante a sociedade local é completamente diferente. Então, realmente, são novas coordenadas estratégicas que estão sendo descritas aí, que muitos destinos, eu acredito, que realmente alguns deles vão se diferenciar, né, na retomada, né, como os líderes desse movimento. E acredito eu que eles vão se dar bem em termos de associações positivas com a sua marca, que vão se dar bem em termos de atrair, né, pessoas que querem entender esse novo momento. E a nova geração, gente, esses definitivamente vão ser os novos viajantes. Pergunta para os seus filhos, para as pessoas mais jovens, e eles vão provavelmente concordar que isso faz todo sentido, não entendendo como é que isso já não era feito. Né? É tipo aquela sensação que a gente vai ter, assim, como é que eu andava de carro sem cinto de segurança, como é que a gente voava. Eu me lembro de um voo, uma vez que eu fiz para a Austrália, onde 20 e tantas horas de voo, com a galera fumando dentro do avião. Então, certamente, daqui a um tempo, as pessoas vão pensar, né, como é que a gente transformava um dos maiores paraísos da Terra, que é a ilha de Phuket. Eu não sei se você viu recentemente uma imagem da ilha de Phuket. Finalmente, a gente está vendo a ilha do jeito que ela é. A gente está vendo a cor do mar do jeito que ele realmente é, como se naquelas fotos, né, de filme que a gente tem. Definitivamente, isso vai acontecer. Com certeza. Aquele programa que a gente fez com a Sabrina mostrou claramente que essas gerações, né, a Muito. Z e a Y, né, eles são totalmente conscientes sobre o impacto que eles estão causando nas decisões. Não é só as decisões sobre viagem, mas as decisões que eles Sim, tomam na vida, geral. né? Exato. E certamente esse grande susto que a gente está passando agora vai aumentar, acentuar ainda mais essa tomada de consciência para saber, não, qual é a quantidade de footprint que eu gasto naquele deslocamento. Será que eu não posso alternativamente pensar numa viagem que eu esteja contribuindo de alguma maneira com a melhoria, né, daquela comunidade pela qual eu estou consumindo, né, naquele destino? Então, uma série de elementos vão passar pela cabeça desse novo consumidor e também pelas empresas. Eu acho que as empresas também vão estar ainda mais conscientes naquelas medidas que elas tomam em promover os seus destinos, promover os seus produtos, promover os seus hotéis, promover as suas viagens, seus cruzeiros, etc. Então, com certeza, vai haver uma nova era aí, muito, muito diferente da era do turismo que a gente teve condição de usufruir, né, Gabi? Porque a gente já viajou muito, eu não me excluo Bastante. desses tais, talvez Tô. uma dezena Hashtag de tamo milhões juntos. de milhas que eu já rodei, não excluo, Exato. eu já tive uma grande parcela de contribuição nessa situação do clima, mas vamos agora mudar, vamos tentar ser mais conscientes em relação à nossa mobilidade, né? E é engraçado que nesse mesmo artigo você vê comentários como o crescimento, até então baseado em número de pessoas, não vai mais ser assim. Vai ser o crescimento de visitantes em si, não é uma meta, mas sim aumentar o valor dos visitantes para todas as partes. Então, a questão do perfil do viajante e da viagem, né? Então, aumentar o valor, fazer com que cada um seja um viajante mais consciente e que ele, aí sim, já indo para o lado um pouco mais comercial da coisa, que ele esteja disposto a pagar por isso. E então a gente não vai ver aí algumas ações, acredito eu, vão ser tomadas de forma um pouco mais radical em relação ao overtourism. E aí isso não é uma previsão, acho que isso é mais um desejo, talvez. E
Mas definitivamente não vai ser uma meta tanto em quantidade, mas na qualidade da viagem, né? É um eu gosto momento, muito. gente, sinceramente, né? Se isso não for o momento para a gente definitivamente pensar seriamente nesse assunto, eu não sei o que mais vai ser, né? Eu gosto muito da palavra valor quando você usa, porque é um valor que a nossa geração pensava muito no valor monetário, dizendo quanto é que é o ticket médio daquele turista, Isso, turista no destino. exatamente. Não é o valor monetário, é o Não, valor não, em não. termos de princípios morais de como ele consome o destino, né? Isso. Na verdade, é por isso que vão ter talvez regras, né? Uma luta sobre essa crescente visitação, sobre o turismo em massa. Então, quando eu falo disposto a pagar mais, é no sentido de o que você vai valorizar, né? Então, aonde que você vai querer realmente entrar ou não? Aonde que você realmente vai estar disposto a contribuir ou não, porque lembra que agora nós não somos mais viajantes, mas sim residentes temporários. É, É, é. é isso. Eu espero que eu tenha me explicado bem. Não, está perfeito. E tem um outro item também que vai reforçar essa nova ordem do turismo, é que nós vamos ter uma tendência cada vez maior, em função dessa tomada de consciência, de valorizar os destinos e as viagens curtas e locais. Isso, Isso vai ser também um fenômeno que vai acelerar a recuperação da economia total. do turismo. Os mercados que têm uma dependência maior do mercado internacional, como são, por exemplo, os mercados europeus, que têm uma dependência Concordo. muito grande dos turistas internacionais, vão demorar mais a recuperar do que mercados como a China, por exemplo, como o Brasil, por exemplo, que 90% do turismo brasileiro é turismo doméstico. Então, Exato. não se assustem de imaginar que a recuperação do turismo no Brasil vai ser muito maior, muito mais rápida Exato. do que em países que dependem do mercado internacional, por Nossa, eu causa estava da falando tomada de isso. consciência. Exato. Nossa, eu estava falando isso ontem, com vários grupos, né, que a gente tem conversado e tal. Estava falando isso ontem, né, o quanto as pessoas, principalmente depois de um isolamento forçado e tudo mais, claro que estamos falando mais para frente, mas imagina o afã, né, que as pessoas vão estar de sair, voltar para um resort, poder descansar um pouco, respirar outros ares. E você falou bem, o Brasil tem um turismo interno incrível. Então, definitivamente, uma retomada um pouquinho mais rápida, considerando isso, definitivamente pode acontecer. Muito bem. Bom, Gabi, Então, acho já que que você falou, o resumo desse vídeo a gente pode dizer: o turismo vai acabar da maneira como conhecemos hoje. Pode ser assim o nosso resumo? você Mas estava brigando comigo lá no briefing, dizendo que o fim do turismo era muito pessimista, mas aí agora a gente compôs, né, Gabi? Tá bom, beleza. isso, gente, Não vai muito acabar bem. desde que a nova ordem econômica seja uma nova ordem, tá bom? Isso. E será, porque vai vir das pessoas e do comportamento e dos valores. Aí. Muito bem. Vamos. Temos já dicas? Não. Aí você falou de confinamento, estamos aqui confinados e eu queria Sim, saber estamos. uma dica de confinamento. Cada programa a gente vai falar uma dica de confinamento, não é isso? Exato, Qual é a sua exato. dica de confinamento? Bom, Bom, gente, eu primeira tenho. vez que eu já Fala. reparei que você já fez tudo que tinha que fazer, já deve ter mudado a sala, já trouxe, né, o teu escritório para a varanda, já levou a varanda para a Total. sala, não sei o que, já fez Isso tudo aí, né? aqui, até hoje está meio aberto, mas geralmente eu deixo tudo aberto. Não quero ficar no escritório. Eu tenho um escritório em casa. Eu já trabalho em home office há muitos anos, há mais de década, então não é novidade para mim. Mas eu não quero ficar no escritório. Já me mudei para cá, uma coisa mais ampla. Então vamos falar daqui. Bom, mas a minha dica, eu sou muito criativa normalmente, né? Mas uma das coisas e daqui para frente a gente vai falar coisas mais específicas, mas o que eu queria dizer é para quem tem filhos. Crianças pequenas, a minha pequena tem 10 anos, e uma das coisas mais importantes, as crianças são extremamente sensitivas, elas captam no ar as coisas que estão acontecendo, né? Cuidado psicológico dos nossos pequenos, tentar ao máximo passar algo positivo, passar esperança, ser claro, ser realista, explicar do jeitinho
que eles entendam o que está acontecendo, mas ficando próximo. Tudo que eles querem é a gente próximo, é a gente dando atenção. Isso eu acho que é a primeira coisa que eu vou falar. Então, atenção aos nossos pequenos. Bom, antes de eu dar minha dica, eu quero dizer o seguinte, eu vou criar um movimento aqui, um hashtag, para dizer o seguinte, que nós precisamos inverter os salários dos jogadores de futebol com os dos professores. Porque os meus filhos já são grandes, eu não tenho mais esses pestinhas em casa sem fazer nada, aí buzinando, e que você fica dizendo que a dica é deixar eles tranquilos, etc. Mas, assim, professor precisa ganhar $1 milhão por mês, Gabi. Porque você imagina... Mais até. Aquela professora, aquele professor com 40 pestes o dia inteiro, né? A gente já fica louco com uma peste só, né? Peste, desculpa, não é bom falar essa palavra peste. Não, pelo amor de Deus. Esses seres humanos que movimentam muito rápido entre as quatro paredes do confinamento, esses caras têm uma profissão que tem que ser valorizada, tem que ser valorizado, porque agora que nós pais, e como eu falei, meus filhos já são grandes, mas eu tenho vários amigos que têm filhos pequenos, é que vem como é difícil você lidar com a atenção, a educação, né, o bem-estar mental, etc. Então, se você está de acordo, vamos lançar um hashtag $1 milhão de salário para todos os professores do planeta. Verdade. Aos poucos eu vou falando aqui um pouco de como é que eu fiz a nossa rotina. Ela contribuiu para a gente fazer a nossa rotina. Por enquanto, so far so good. A gente tá realmente, a gente se planejou nos últimos 3 dias, tudo aqui foi planejamento, então a gente realmente está, por enquanto está indo tudo bem e a gente vai falando aqui aos poucos coisas práticas do dia a dia. Bom, eu vou voltar para a minha dica. A minha dica é o seguinte, a minha dica é uma dica econômica. Aqui na França é confinamento total e a gente só consegue sair, como eu falei no programa anterior, por 3 motivos: supermercado, motivos médicos e exercício, passear com o cachorro. Como eu tenho um cachorro, eu ofereço meu cachorro $5 a hora de passeio. Caraca, eu não tenho cachorro, gente. Então, acabou para mim. Agora é tarde. Se você não tem cachorro, já o mercado Acabou de cachorros o cachorro. deve ter esgotado. Todo mundo deve ter tido uma corrida aos cachorros. Mas só o coitado do meu cachorro que reclama, coitado, porque ele nunca fez tanto exercício na vida, né? Porque todo mundo quer sair com o meu cachorro. Todo mundo quer sair com o cachorro. Aliás, eu vou botar uma foto do meu cachorro aí, que ele é muito bonito e ele está saudável agora, está saindo todos os dias com pelo menos 5 pessoas da minha família. Sim, sem dúvida. E aí a gente vai mostrar a foto do Vini para vocês verem como ele está em forma. Muito bom. Gabi, beleza. Falamos. Tchau, pessoal. Tchau. Se cuida. Tchau.